Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo e olha só, este vídeo é um vídeo muito especial porque eu vou compartilhar com você um resumo e insights sobre um livro que é muito comprado, pesquisado, desejado e lido no mundo todo, que é Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro que é do autor T. Harv Eker e ele está aí sempre entre os livros mais vendidos, justamente por ele ir direto ao ponto no que diz respeito a entender a mentalidade sobre o dinheiro, a mentalidade dos ricos sobre o dinheiro, um pouco também da vivência dele, da história dele. Ele que é um palestrante e autor canadense que dentro de 2 anos e meio conseguiu mudar a sua vida financeira completamente por meio da aplicação destas técnicas, como eu vou compartilhar com você aqui. E o livro, ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, essencialmente, o autor, ele compartilha como que os modelos mentais a respeito do dinheiro são justamente os responsáveis por causar os resultados nas vidas das pessoas. Como que a instrução familiar e o convívio social faz com que as pessoas sejam ou bem-sucedidas ou não tão ou mal-sucedidas quando elas se tornam adultas. E isso é muito fácil de compreender porque nós temos muitas crenças sobre diversos pontos e quando nós falamos sobre a questão do dinheiro, costuma acontecer situações de as pessoas terem diversas crenças sobre o dinheiro. É comum, por exemplo, uma criança escutar durante o seu desenvolvimento pessoas dizendo que dinheiro é sujo, que o dinheiro, quando você adquire dinheiro, quando você se torna uma pessoa rica, você não vai para o reino dos céus, por exemplo. Tem até uma passagem na Bíblia que fala que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, digamos assim. Então, todas essas falas, essas influências que as pessoas recebem durante o desenvolvimento, principalmente quando crianças, impactam na percepção como elas lidam com o dinheiro. Então, o autor ele foca muito nisso para que você entenda quais são os pontos que estão fazendo com que você tenha travas e dificuldades com relação ao dinheiro. E além disso, o livro ele apresenta 17 arquivos de riqueza, ou seja, quais são os comportamentos dos ricos com relação ao dinheiro que podem impactar a sua vida. E nós vamos falar sobre todos os 17 aqui para que você realmente possa ter total clareza sobre o que o livro apresenta. E o primeiro pilar, o primeiro arquivo de riqueza é o de que as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Então, como é que isso acontece no dia a dia? As pessoas de mentalidade rica, elas assumem a responsabilidade pelos seus ganhos, pela gestão financeira. Elas olham para o dinheiro como um veículo, como um condutor para a realização dos seus sonhos. Trata muito bem, inclusive, esse dinheiro e faz ações para que esse dinheiro se multiplique. Entende essa responsabilidade tanto de aumentar o seu capital, preservar o seu capital e multiplicar o seu capital. Enquanto as pessoas de mentalidade pobre têm uma dificuldade com relação a isso e principalmente uma passividade diante dos eventos da vida. Se você perceber, observe no seu círculo social pessoas que costumam reclamar demais, reclamar do governo, reclamar que não surgem oportunidades para ele, reclamar que tá tudo muito caro, reclamar e reclama, mas não toma nenhuma atitude para mudar a sua percepção, o seu modelo de vida com relação a isso. O segundo arquivo é o seguinte: as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder.
Ou seja, enquanto é comum a gente observar pessoas ricas traçando metas, como, por exemplo, o que elas vão alcançar até o final do ano, qual faturamento elas desejam ter até o final do ano, ou neste mês, ou nesta semana, por exemplo, como que são as metas para este mês em comparação ao ano passado? Como é que nós podemos trabalhar essas metas para que fique mais interessante? Como é que a gente pode trabalhar isso com a nossa equipe? Traçar metas mais estimulantes para que a equipe possa conseguir alcançar, entender por que que as metas não estão sendo alcançadas. E isso é um comportamento dos ricos com relação a esse arquivo. Enquanto as pessoas de mentalidade pobre costumam aceitar o mínimo necessário para que elas consigam aí seguir suas vidas adiante. Ou seja, pode ser comum uma pessoa de mentalidade pobre entender que este salário está bom, ou que o ganho deste mês está ok, que não precisa fazer nada, que apenas continue da maneira que está, porque está muito confortável dessa forma, evitam traçar metas ou não gostam de traçar metas, e você percebe aí esse comportamento, ele acaba impedindo essa pessoa naturalmente de crescer, de expandir, de conquistar novos projetos e objetivos na vida. O terceiro arquivo diz o seguinte: as pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas, enquanto as pessoas de mentalidade pobre gostariam de serem ricas. Ou seja, as pessoas ricas, elas trabalham para que isso aconteça. Estão pensando o tempo todo quais negócios elas vão criar, qual é o próximo negócio que ela vai empreender, qual nova ideia, como é que pode diminuir o custo do negócio atual, como é que pode aumentar o lucro do negócio atual, que produtos novos pode lançar, como é que pode fazer com que um cliente aumente ali o seu ticket médio de compra, ou seja, comprar mais do que o habitual, por exemplo, como podem ser percebidos aí investimentos que poderiam ser utilizados para multiplicar o capital. Então, são comportamentos aí de uma mentalidade rica. Já as pessoas de mentalidade pobre, com relação a esse insight, esse arquivo de riqueza, elas gostariam de serem ricas, sonham com a riqueza. Imagina como seriam suas vidas se a vida delas fossem ricas. É como se o dinheiro apenas fosse resolver tudo. E a gente sabe que para uma pessoa que não tem a mentalidade trabalhada na questão financeira, você pode dar para essa pessoa 10 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, que ela vai voltar novamente para a estaca zero. Enquanto uma pessoa de mentalidade rica, ela pode perder R$1 milhão que ela consegue se reerguer novamente. Então, essas percepções estão muito ligadas a esse ponto e, inclusive, pessoas de mentalidade pobre acabam jogando muito em jogos de loteria, jogos de azar, porque sonham demais com a riqueza, mas não fazem algo concreto que não dependa da sorte para que ela consiga alcançar esse pilar. O quarto arquivo de riqueza diz o seguinte: as pessoas ricas pensam grande, as pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Então, enquanto as pessoas ricas, elas visualizam, perceba, elas não sonham com a riqueza e ficam paradas sonhando com a riqueza. Não, elas visualizam. Visualização é até uma técnica da programação neurolinguística, você visualizar o que você quer alcançar. E trabalham para isso. É muito parecido com o arquivo anterior. Ou seja, elas criam soluções para o mundo, para a sociedade, para que elas resolvam problemas e com isso se tornem efetivamente mais ricas. E nós podemos verificar os casos dos empreendedores que nós conhecemos hoje em dia no mundo todo, como o próprio Elon Musk, que foi pioneiro agora na questão de veículos automotivos elétricos, veículos que se conduzem sozinho por inteligência artificial, veículos também aí, foguetes, né? Na verdade, que estão sendo construídos para transportar o homem para colonizar Marte, ou seja, ele está pensando em ideias completamente fora da caixa para resolver uma problemática da sociedade, como também se tornar cada vez mais rico, por exemplo.
Já as pessoas de mentalidade pobre, elas se contentam com o que elas sabem fazer. Se contentam com o que têm, se contentam com aquele mínimo necessário para se manter ali naquela capacidade de subsistência, evitam tomar riscos, ou seja, mesmo riscos calculados, que é essencial para o empreendedorismo, uma pessoa de mentalidade pobre acaba evitando isso e certamente ficando estagnada nessa característica financeira também. O quinto arquivo de riqueza do livro Os Segredos da Mente Milionária fala o seguinte: as pessoas ricas focalizam oportunidades, as pessoas pobres focalizam obstáculos. E é bem interessante essa frase, eu gosto muito de citá-la em momentos de palestras, por exemplo, porque quando você percebe no mercado pessoas reclamando, uma fila aí de atendimento, por exemplo, pessoas queixando-se de um tipo de serviço ou da ausência de uma solução, as pessoas de mentalidade rica utilizam isso para lançar novos produtos. Tem até um exemplo que eu até citei ontem no treinamento de uma camiseta que eu utilizo, eu adoro por sinal, uma camiseta preta básica, só que ela, ao invés de desbotar como outras camisetas, ela não desbota a tinta na lavagem e, para além disso, ela é fresca, ou seja, ela é térmica, não precisa passar, o tecido é de muita durabilidade, é anti-odor e bactericida. Ou seja, alguém teve uma brilhante ideia de pegar uma camiseta preta básica e transformar essa camiseta em um recurso mais avançado. Ou seja, viu uma oportunidade para aquele tipo de camiseta que desbotava a cada lavagem. Já pessoas de mentalidade pobre, dentro deste arquivo de riqueza, reclamam e encontram motivos para desistir. Olha a diferença. Surgiu uma situação no mercado, uma problemática, a pessoa de mentalidade pobre reclama. Reclama, evita fazer, se for fazer e tem algum obstáculo, não segue adiante, ou seja, completamente diferente da maneira como a pessoa rica tem aí a capacidade de tocar os projetos diante de oportunidades. O sexto arquivo de riqueza diz o seguinte: as pessoas ricas admiram outras pessoas ricas e bem-sucedidas. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Perceba, olha como é um padrão aí. Então, a gente falou há pouco que as pessoas de mentalidade pobre, elas acabavam não criando oportunidades novas para elas e desistiam. Então, neste insight, a gente está percebendo o quê? Que enquanto as pessoas ricas, elas gostam de estar com outras pessoas ricas, apreciam, se inspiram, as pessoas de mentalidade pobre criticam, desqualificam. E você percebe que, enquanto um se inspira para poder fazer mais e melhor, o outro que critica, ele não sai do lugar. Ele não vai a lugar nenhum, não cresce, não avança, não faz networking, que é algo muito importante quando você está aí no mundo dos negócios. Certamente, então, essa pessoa continua no estágio da mentalidade pobre. O sétimo arquivo de riqueza diz que as pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos, enquanto as pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Novamente, a presença do padrão comportamental agora com relação à média. Ou seja, aquela média de que você é o padrão, ou seja, das pessoas que você mais convive, presente aqui novamente. Então, as pessoas que se conectam com pessoas estratégicas, importantes. No mercado, inclusive, há alguns programas de mastermind, ou seja, de mente mestra, que reúnem vários empresários, empreendedores para discutir questões problemáticas que eles têm com relação a seus negócios, enquanto pessoas de mentalidade pobre se isolam ou se cercam, ficam ao redor aí de profissionais, pessoas que não têm nenhum resultado. Oitavo arquivo de riqueza. As pessoas ricas gostam de se promover, enquanto as pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas nem autopromoção.
Vendas, a gente sabe que é a essência do resultado em tudo. Nós estamos o tempo todo, inclusive, vendendo. Neste vídeo, por exemplo, aqui com você, eu estou vendendo a ideia compartilhada no livro Os Segredos da Mente Milionária. O tempo todo a venda está presente. Por isso, enquanto a pessoa rica gosta de vender, gosta de falar em público, gosta de estar em contato com outras pessoas, a pessoa pobre se isola, não gosta de falar em público, não gosta de ser sequer reconhecida, por exemplo. Fica com vergonha até mesmo de um belo reconhecimento. Então, se você não vende, se você não comunica as suas ideias, se você não gosta de aceitar um reconhecimento de algo muito bom que você faz, você vai ter dificuldades para fazer esse crescimento aí na sua carreira e até mesmo no seu projeto, do seu negócio. Mesmo que você não seja colaborador de alguma empresa, se você tem uma ideia, se tem um projeto, uma startup, se você não comunicar isso para o mundo saber, perceber, os seus resultados financeiros eles não vão mudar, vão ficar estagnados da mesma forma. O nono insight sobre riqueza. As pessoas ricas são maiores do que os seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores do que seus problemas. Observe, uma pessoa de mentalidade rica, quando... Eu até citei o exemplo do Elon Musk anteriormente, vou trazer novamente aqui. O Elon Musk ele está com esse projeto de lançamento aí da Starship, ou seja, daquele projeto para levar o homem para Marte. E ele tem feito sucessivos lançamentos que têm tido, alguns têm êxito, mas o mais recente acabou não tendo êxito, o equipamento explodiu, teve que ser detonado em pleno ar. Ele não desistiu. Ele traçou novamente uma próxima data para lançamento desse projeto, da nave, e a equipe está trabalhando para fazer o próximo lançamento. Então, ele ficou aí maior do que os problemas, enquanto uma pessoa de mentalidade pobre se sentiria vencida. Bom, não vou mais fazer esse projeto porque está muito difícil, é muito caro, é muito complexo, as condições acabam não ajudando, é melhor ficar no meu ponto em que eu me encontro, na minha zona de conforto. Então isso costuma acontecer também nessa questão entre a mentalidade rica e a mentalidade pobre. O 10º insight de riqueza diz que as pessoas ricas são excelentes recebedoras, enquanto as pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. E isso tem muito a ver com o merecimento dessa pessoa. As pessoas ricas, elas gostam de receber boas quantias em dinheiro pelo seu trabalho. E é por isso também que elas gostam de vender. Percebe que uma coisa alimenta a outra. Elas gostam de serem bem pagas, de terem bons resultados de performance com relação a dinheiro, enquanto pessoas de mentalidade pobre se sentem mal quando são bem pagas por algum projeto, gostam de puxar aí uma régua, digamos assim, para baixo, e também quando recebem bonificações, ou não se sentem confortáveis, ou não querem receber essas bonificações e acabam ficando, mais uma vez, note o padrão de novo, na zona de conforto. Ou seja, se ela não gosta de vender, se ela tem vergonha de aparecer, se ela não gosta de falar em público, e agora não gosta de receber dinheiro por uma promoção, por um bom trabalho que desenvolveu, como é que a vida dessa pessoa vai mudar financeiramente? Reflita comigo. O 11º insight de riqueza diz que as pessoas ricas escolhem ser remuneradas pelos seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre escolhem ser remuneradas pelo tempo que despendem, ou seja, pessoas ricas, de mentalidade rica, adoram trabalho por resultado. Por exemplo, elas se sentem incômodas de trabalhar em uma organização por um salário fixo que não muda de acordo com o seu esforço. Isso é o pior contexto para uma pessoa de mentalidade rica. Ela percebe que por mais que ela se esforce naquele horário, naquele tempo, o resultado no final do mês não muda. Então, por isso que elas gostam de trabalhar por resultado, gostam de receber comissões, gostam de fazer parte de projetos empreendedores, digamos assim. Enquanto pessoas de mentalidade pobre não se preocupam com isso. Elas focam muito na mentalidade da estabilidade.
que a gente sabe que não existe essa mentalidade de estabilidade. Às vezes a empresa pode quebrar, essa pessoa pode ser demitida, essa pessoa pode ficar doente. N situações podem afetar uma percepção da estabilidade. Por isso que esse grupo de pessoas de mentalidade pobre tem riscos, corre riscos por pensar dessa maneira com relação à estabilidade e aos ganhos. 12º arquivo de riqueza, as pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas. Já as pessoas de mentalidade pobre pensam, posso ter uma coisa ou outra. E isso tem muito a ver com a percepção de você lidar com a vida em si. As pessoas de mentalidade rica entendem que elas podem ter dinheiro, podem ter saúde, podem ter amor, podem ter lazer. Já as pessoas de mentalidade pobre, elas fazem escolhas. Elas pensam que, ok, escolhi a família, é a família que eu vou ter. Ok, escolhi o trabalho, ou a prosperidade, ou o foco profissional, é isso que eu vou ter. Não consegue fazer uma percepção de que pode ter as duas coisas. E isso limita o desenvolvimento. De maneira holística, se a gente for olhar, inclusive, se uma pessoa ela estiver muito feliz, digamos assim, no trabalho por um certo tempo, a ausência desses outros elementos da vida, como família, área social, lazer e etc., vai fazer com que a performance dela no trabalho caia. Então, por isso que a diferença das pessoas de mentalidade rica impacta positivamente também na performance dessa pessoa, porque ela vai trabalhar feliz e logo ela vai gerar mais resultados para a empresa. 13º insight, as pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido, enquanto as pessoas de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal. Vamos lá, pessoas de mentalidade rica, isso me lembra um jogo que inclusive eu tenho, que se chama Banco Imobiliário. Esse jogo, uma outra versão dele se chama Monopoly. E é um jogo em que você adquire bens. Você adquire imóveis e vai adquirindo esses imóveis e tem aluguéis e por aí vai. É muito bacana esse jogo, inclusive. Mas aqui a gente tem o ponto de que as pessoas de mentalidade rica querem aumentar o patrimônio. Querem ter cada vez mais investimentos, cada vez mais imóveis, cada vez mais imóveis que lhes retornem renda, enquanto as pessoas de mentalidade pobre pensam apenas no rendimento mensal. Mesma coisa que aumentar o salário, digamos assim. Aumentar o salário, aumentar a comissão, esse mês eu ganhei mais, no próximo eu vou ganhar um pouco mais. Só que isso não se sustenta a longo prazo, porque eu falei há pouco, uma pessoa que tiver uma instabilidade de saúde emocional, de negócio, pode ter problemas, enquanto você tendo estes bens, isso vai apoiar para que você tenha mais segurança diante dos desafios da vida. 14º insight de riqueza, as pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Por isso que é muito comum nós percebermos que pessoas de mentalidade rica gostam de estudar e inclusive de investir, de dedicar, direcionar o seu dinheiro para corretoras de valores, com assessoria financeira. Para quê? Para que esse valor ele cresça, ele se multiplique, para que ele esteja bem guardado. Elas não colocam, por exemplo, o dinheiro embaixo do colchão porque ali o dinheiro está seguro. A gente sabe que isso não é assim. A gente sabe que o dinheiro fora de uma aplicação financeira, ele vai se degradando cada vez mais, a inflação vai aumentando e o dinheiro vai perdendo seu valor. Já as pessoas de mentalidade pobre, além de não fazerem esse estilo de cuidado com o dinheiro e de investimento, elas acabam também sempre gastando muito mais. Elas ganham, podem até ganhar muito bem, mas se a mentalidade é pobre, essas pessoas acabam aí gastando mais do que recebem e isso inclui também o uso de cartão de crédito. Elas têm a ilusão de que o limite do cartão de crédito é o dinheiro que elas têm, quando na realidade ali é uma linha de crédito, é um empréstimo que você faz quando utiliza e pode virar uma bola de neve quando não administrado corretamente. 15º insight de riqueza, as pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. É um pouco do que eu falei há pouco no insight anterior.
As pessoas ricas fazem dinheiro trabalhar para elas, de N formas. Ou compra ali uma franquia, um modelo de negócio já validado e coloca para rodar com pessoas trabalhando para ela, compra um terreno, vende esse terreno e ou um imóvel, ou constrói casas ali para vender, ou até mesmo constrói imóvel para receber rendimentos, aluguéis daquele rendimento, ou aplicam esse dinheiro em uma instituição financeira, uma corretora de valores segura, enquanto pessoas de mentalidade pobre dependem do seu tempo e esforço para ganhar dinheiro. Ou seja, o tempo todo elas estão ali apenas suscetíveis ao seu desempenho para receber um valor no final do mês. Então, não tem escala. Essa pessoa vai depender apenas do tempo dela para receber os seus ganhos. Então, não tem como crescer para além disso, a não ser com o aumento do valor cobrado pelo tempo dessa pessoa. Mas mais além do que isso, como as horas do dia são finitas, é impossível escalar esse resultado. 16º insight de riqueza: as pessoas ricas agem apesar do medo, enquanto as pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. E aqui nós temos um exemplo que foi a pandemia que nós passamos. Muitas empresas na pandemia ganharam muito dinheiro. Muitas empresas foram abertas, muitas pessoas faturaram. Por exemplo, eu me recordo que quando surgiu a questão da pandemia, as máscaras que eram utilizadas, que eram vendidas, eram máscaras descartáveis. Só que passou um pouco, empresas da área de confecção, que fabricavam outros tipos de peças, começaram a fabricar também máscaras para o período da pandemia. Aquele ditado de que enquanto uns choram, outros vendem lenços, é justamente isso. As pessoas de mentalidade rica, elas não param diante de uma adversidade. Já as pessoas de mentalidade pobre, elas realmente entendem, elas pensam que o ato de estarem paradas é um ato de segurança para que elas não precisem fazer nada e que aquela forma é o melhor para si, quando na realidade a gente entende que não é bem assim. E o último arquivo de riqueza diz que as pessoas ricas se aprimoram o tempo todo, enquanto as pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. Esse é o pior erro que uma pessoa pode ter. Justamente, uma vez eu me recordo disso, eu fui visitar um empresário para falar com ele de um treinamento que estava chegando, que nós iríamos disponibilizar. E esse empresário especificamente, ele falou bem assim: olha, eu não vou fazer porque eu já fiz muitos cursos. Eu não preciso fazer mais cursos, porque eu já sei tudo sobre isso. E nós sabemos que não é bem assim, ou seja, a tecnologia, as ferramentas, as estratégias estão mudando o tempo todo. Hoje um tipo de negócio pode dar certo, amanhã pode não dar mais certo. Então as pessoas de mentalidade rica, elas leem livros, participam de cursos de treinamento, participam de networking com outras pessoas, enquanto as pessoas de mentalidade pobre, elas não avançam o conhecimento. Elas ficam com aquele conhecimento estagnado, travado e ficam sem aprender nada novo por muito tempo. E assim, suscetíveis aos desejos de outras pessoas, condições alheias, de mercado e por aí vai. Tá bom? Então, estes insights de negócios, né, e também de riqueza do livro Os Segredos da Mente Milionária são fantásticos porque ele realmente vai no X da questão. Ele faz com que você perceba que o estado da riqueza é muito mais uma habilidade comportamental e de inteligência mental do que qualquer outra coisa. Então, coloque isso em prática, aplique para que você consiga ter esses resultados com relação às suas finanças, ok? Vou deixar mais um vídeo aqui no final para que você continue sua jornada aqui de conhecimento e te espero no próximo vídeo. Um abraço e até lá!